tarde a todos. Bem-vindos ao episódio 27 do canal BI 30 Minutos, promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. O meu nome é Ricardo Santos, eu sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence. Hoje vamos falar de um tópico muito premente, Business Intelligence ao serviço do espaço de trabalho moderno, e nada melhor que estarmos a filmar num espaço de trabalho moderno. Portanto, nós hoje vamos, e mais uma vez sendo o objetivo principal deste canal, partilhar opiniões, partilhar casos de uso, partilhar projetos de sucesso, enquadrado naquilo que é o tópico. Nós hoje vamos falar sobre o que é um espaço de trabalho moderno e o que é que o BI pode trazer de resposta aos desafios deste espaço de trabalho moderno. Comigo na moderação tenho o colega da APBI, o Dr. Héler Quintela, que além de fundador deste canal, é também vice-presidente do Conselho Científico da APBI. Vou ter como convidados Pedro Miguel Reis, expert leader em Data e AI da Natixis, e Etienne Houret, o nosso CEO da Natixis em Portugal. Sem mais demoras, passo a palavra ao Héler Quintela, que vai fazer a moderação deste... Obrigado a todos. Antes de irmos ao caso específico, que é o ponto central desta nossa conversa, não podemos deixar de enquadrar, já porque estamos aqui neste espaço moderno de trabalho, não podemos deixar de enquadrar este espaço, mas sobretudo, Etienne, também contar um bocadinho da história da Natixis no Porto. Qual é essa história? É uma história recente, mas ao mesmo tempo é uma história muito interessante. Nós estamos aqui no Porto em 2016, então era o início da Natixis aqui em Portugal e no Porto. E hoje, em 2023, no final do ano de 2023, vamos ultrapassar o número de 2.000 empregados, 2.100, 2.200 empregados. E então, no espaço de menos de 7 anos, nós fizemos um crescimento significativo para ser agora uma empresa importante, até uma das maiores empresas da cidade do Porto. Nós somos um banco de investimento e fazemos IT, temos uma grande atividade de IT aqui, mas fazemos também middle office e back office, fazemos também finance, risk, compliance, então temos uma variedade de atividades aqui no Porto que é interessantíssimo. Ainda mais para os informáticos, porque agora têm os utilizadores que estão mesmo ao lado deles e então estão sempre a pedir, podemos ter essa visão, podemos analisar estes dados, poderia ser mais added value de fazer um pouco de mais análises neste e isso. Eu sei que o Pedro Miguel está realmente com uma felicidade de ter aquela população de utilizadores mesmo ao lado deles. Qual a importância deste centro tecnológico, Delivery Center da Natixis aqui? Qual é a importância para o grupo em termos estratégicos? O grupo, Natixis, são mais ou menos 12.000 pessoas através do mundo e somos 2.000 aqui. Então, vocês podem medir um pouco a proporção. Mas temos de relembrar que nós fazemos parte do grupo BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, que é um grupo de dois grandes retail networks français, les Banques Populaires e les Caisses d'Épargne. E a Natixis é o banco de investimento e o banco de asset management do grupo todo. Quando estamos a considerar os empregados do grupo todo, somos mais ou menos 100.000. Então, somos 2% daquelas 100.000 pessoas através do mundo, mais ou menos 75.000 ou 80.000 na França. E relativamente ao que fazem, qual é a importância estratégica daquilo que fazem aqui para o grupo? É estratégico porque estamos a falar do IT. O IT é estratégico no banco, sem dúvida. É estratégico porque não há quase nenhuma operação que está a ser feita no CIB, no Investment Banking, sem passar pelo middle e o back office do Porto. É estratégico porque estamos a medir os riscos e os riscos da flutuação dos mercados, da flutuação dos créditos, e então estamos mesmo a dar os limites aos nossos front officers, e então é estratégico em várias dimensões. Começando a fazer a ligação agora também para o projeto que nos traz cá, nestes 7 anos em que estão cá no Porto, muito mudou na forma de trabalho das pessoas. Totalmente. Como é que foi adaptar-se a essa mudança em que passamos de um regime em que as pessoas estavam presencialmente quase 100% no escritório para uma mudança em que as pessoas hoje estão quase nunca no escritório?
Eu não diria que são quase nunca no escritório, mas não diria isso. Mas uma forma diferente de estar no escritório. para mim, a chave, pronto, o Covid passou por lá, o trabalho híbrido já era um conceito que existia antes da pandemia. É um conceito que já estava a ser partilhado, já era possível de trabalhar em casa antes da pandemia, na Natixis e em outros, no sector bancário, era uma prática que estava pouco praticado, mas que estava a acontecer um pouco. Se calhar um dia por semana, uma coisa dessa. Mas, de verdade, a pandemia chegou e acelerou de uma maneira fundamental, total, transformou essa maneira. Da minha opinião, a chave aí é de perceber que estamos de vez em quando estamos em casa, há tarefas que são mesmo feitas para ser feito sozinho, com um foco grande, sozinho com o seu computador, com as suas aplicações, ligado com Teams, ligado com os meios, com os seus colegas, mas que não precisam a presença física dos seus colegas. Não seria possível, não seria tão giro de fazer esta entrevista se não fosse presencial. Não iria ter aquele contacto de olhos que nós temos agora. E há outras tarefas, exatamente o que estou a dizer agora, que faz muito mais sentido quando estamos conjuntos ao escritório. E, em geral, e para falar de criatividade, e para falar de fazer uma retrospectiva do que correu bem, o que correu mal numa release, num desenvolvimento informático, numa coisa especial. Mas a chave é de perceber que essa decisão de estar conjunto ou de estar sozinho, no final, não é uma decisão de si próprio, é uma decisão da equipa. Quando o Pedro está com a sua equipa e diz, pronto, faz sentido de estar um dia todos juntos aqui ao escritório para mesmo pensar nisso, refletir nisso e transformar isso, e toda a gente que tem que estar lá, porque precisa só de uma pessoa em casa para quebrar o ritmo, para quebrar aquela dinâmica. E então tem que ser uma decisão coletiva. Então o que nós estamos a tentar de fazer é realmente de sugerir a todas as equipas que tenham pelo menos um dia por semana que toda a equipa seja no escritório e que não há escapada, não é possível de dizer não, eu tenho dentista hoje, não posso. Não. Este é o dia da equipa, Os outros dias é uma escolha pessoal. E, aliás, o escritório está sempre aberto todos os dias, porque há muitas pessoas, mais do que nós achamos, que gostam de vir todos os dias ao escritório. Mas há outros que gostam só de vir o dia que é necessário com a equipa toda. Então é isso que estamos a tentar fazer. Quando vocês fazem tarefas que são mais simples de fazer em casa, fazem em casa, mas há dias que é mesmo necessário de estar conjuntos aqui no escritório. E os espaços tiveram que ser adaptados para essa realidade? É isso mesmo. Temos de ter espaço onde nós podemos realmente co-criar, pensar conjuntos, fazer apresentação num instante, de uma maneira dinâmica, onde que estamos mesmo a quebrar os lineares de screen, do ecrã e de computador, porque quando estamos no linear com o seu ecrã, estamos mesmo como se nós fôssemos em casa. Não existe um vizinho, não posso ver a pessoa que está à frente de mim, porque é o ecrã que está à frente de mim, e então estamos mesmo a quebrar aquele espírito. Então, a noção, o objetivo nosso é realmente de ter espaço onde que nós favorizamos o facto de ser juntos. Trabalho em equipa. Até para fazer café. Em vez de ter um café, uma máquina onde que nós carregamos e temos um botão e eu tenho o meu café, eu vou sozinho, eu faço o meu café sozinho. Não. Temos muitas vezes máquinas como para fazer café para uma mesa, para 6 pessoas. Então eu fazer o French Press para fazer um café deste tipo ou um café tipo americano com um filtro e da mesma maneira. Mas então eu, quando vou fazer café, estou à mesa com os meus colegas, eu vou fazer um café, quem quer café? Então faço o café para toda a gente. E isso muda totalmente o espírito e o facto que estamos... Mas além de criar esses espaços, certamente que com estas mudanças dos espaços, e aí já começamos a entrar no tema, quais foram os desafios na gestão desses espaços que tiveram? Há muitos desafios. Primeiro porque
não temos número de cadeiras para toda a gente. Temos mais ou menos 50%. Temos mais ou menos uma cadeira para 2 pessoas. Ou até um pouco menos, calhar 45% das cadeiras para o número de pessoas. E então, o objetivo é que toda a gente seja capaz de vir para o escritório minimamente um dia por semana, isso é rigorosamente necessário, e talvez duas vezes ou 2 vezes e meio por semana. Mas para isso temos de organizar o espaço, temos que saber, pronto, a equipa do Luís, do Pedro está aqui na segunda, na terça a equipa de um outro, na quarta a equipa de um outro, e então temos de fazer aquela planificação. E também temos de fazer a planificação da utilização das aldeias, do nosso espaço um pouco moderno, que estamos na aldeia de Bangalore aqui, que é uma das aldeias que gosto demais, mas temos de organizar quem que reservou aquela aldeia para esta data, para a data a seguir, não sei o que mais, para realmente fazer aquela dinâmica. E isso precisa de planificação. Um conjunto de soluções tecnológicas. Vamos falar de essas soluções tecnológicas. Uma das componentes core destas soluções são baseadas em BI. Pedro, mas antes ainda de chegarmos à solução de BI e o que é feito em termos das plataformas de BI para esta gestão mais eficiente do workplace, como é que foi criar estas plataformas para gerir este espaço e este novo conceito de espaço de trabalho? Bom, à medida também que fomos gerando estes espaços de trabalho em que é permitido, efetivamente, estes 2 mundos de trabalhar, efetivamente, no híbrido, tal como o Etienne disse, que já estávamos a trabalhar antes com uma percentagem menor, mas agora, portanto, maior e totalmente parte do nosso dia-a-dia, houve a necessidade também de primeiro, permitir uma gestão eficiente das equipas na sua organização no espaço de trabalho e também dos managers poderem também fazer essa gestão e, efetivamente, de vermos como é que as coisas estavam a correr, providenciarmos vários indicadores e providenciarmos ferramentas para podermos fazer a gestão do espaço de trabalho híbrido. Uma das coisas que foi importante no início foi a parte, como o Etienne disse, que não tínhamos lugares suficientes para o total de colaboradores que temos e estamos a trabalhar num regime flex, ou seja, X dias cá e X dias em casa, e então precisávamos de sistemas em que os utilizadores registassem os dias em que desejavam fazer a sua presença ou então que as equipas como um todo, através dos managers, pudessem dizer quais é que eram, marcar ou requisitar a presença. Por exemplo, na terça e na quinta são os dias que nós vamos e está um pedido para todos os funcionários para presenciar. Então criou-se sistemas para isso, plataformas web, para que efetivamente pudéssemos coletar esses registros e depois pudessem ser assimilados como inputs já de BI. Ou seja, estamos a digitalizar o mundo de trabalho. E então, a partir de que já tem as ferramentas operacionais, onde toda a gente pode fazer as tarefas de booking, de toda essa gestão, como é que surge aqui a componente de BI adicionada a este sistema? Em primeiro lugar, começou-se a coletar, efetivamente, a própria parte de BI envolve também um processo de pensar que tipo de decisões é que vão ser tomadas depois com estes inputs e como é que nós vamos reagir a isso. Mas para além, portanto, destes inputs, estamos a falar não só do espaço de trabalho open space, estamos a falar de coletar informação de restaurantes e espaços de refeição, estamos a falar de parques de estacionamento, estamos a falar depois da ocupação física ou não através de sensores dos locais de trabalho. Tudo isto são coisas que estamos a coletar através de diferentes métodos. Sendo que os projetos não se fazem todos de uma só vez, quais foram as principais fases que já aconteceram no tempo desta plataforma de BI para a gestão do workplace? Passou primeiro por criar um repositório central de dados das diferentes ferramentas, reporting. Quais foram as diferentes fases desse sistema de BI como suporte à gestão do workplace? Eu diria que, essencialmente, a fase de digitalização do mundo, conseguirmos ver através do digital os inputs aqui dos vários edifícios e a área em que colabora é a área do workplace, faz a gestão, portanto, da parte da IT de todos os edifícios do grupo, não só aqui em Portugal, mas dos vários edifícios em França, do património imobiliário. A parte, depois de termos qualidade dos dados com todos estes inputs, de coletarmos isto e recolhermos e armazenarmos num data lake, num data warehouse, consoante o tipo de dados, as volumetrias e os casos de uso, de podermos expor estes dados também depois para criação de reporting, criação de APIs, diversos inputs. Que tipo de reporting, por exemplo, é que é feito? Só queria acrescentar uma coisa sobre o que é que o Pedro estava a dizer agora. No início era só
uma mapa das nossas capacidades para só identificar onde é que estão as pessoas e onde é que vão ficar as pessoas. Não havia nenhuma inteligência naquela. E como o Google Maps há 15 anos era uma mapa, era uma carta, mais nada. Agora tem AI e pode dizer, se não vai agora na estação de comboio, não vai apanhar o seu comboio, porque o seu comboio lá na sua agenda está escrito às 5 da tarde. É igual, na altura. Nunca pensamos com aquela profundeza que nós temos hoje. Agora estamos a tentar de pôr AI para determinar esta zona vai ficar mais vazia na segunda, mas estará mais cheia na terça, aí podemos fazer optimização. Os hábitos do Etienne, os teus hábitos de fazer isso, então vai planificar sozinho o que será o mês de outubro, eu posso alterar depois manualmente, mas vai haver uma proposta automática do sistema e não sei o quê. Mas isso tudo são coisas que são acrescentadas depois e nunca nós pensamos nisso quando nós pensamos no sistema inicial. No sistema inicial era, temos 1.500 pessoas, temos 900 cadeiras, como que fazemos isso? E pouco a pouco, depois de 2 anos de utilização, não sei o quê, agora temos um sistema muito mais completo, com Big Data, com capacidade de fazer predição, com capacidade de análise, mas no início não era nada disso. Digamos que, Pedro, sobre um ponto de vista se eu compreendi bem, primeiro preocuparam-se com a gestão de dados e a consolidação de dados no Data Lake, Data Warehouse. A seguir criaram uma ferramenta de reporting. Sim, ou seja, na ferramenta de reporting nós, a nível do grupo, utilizamos fundamentalmente o Power BI como uma ferramenta enterprise de reporting e, portanto, é necessário fazer as várias camadas de forma a que estes dados possam chegar à parte de reporting. Ou seja, uma coisa é os dados que estão, por exemplo, no Data Lake, outra coisa é a informação já preparada em modelos semânticos, por exemplo, num dataset de Power BI, e que depois, por sua vez, pode-se criar um ou mais relatórios a partir daí. Temos imensos relatórios, temos um número extremamente grande. Que tipo de relatórios, só também para a nossa audiência ter esse insight, tipo de relatórios que são usados e que são muito usados, tendo por base esta informação de gestão dos espaços de trabalho? Por exemplo, temos alguns, efetivamente, de vermos a utilização de cada um dos espaços de trabalho. Ou seja, conseguimos chegar até desde um open space que tem 60 lugares e vermos qual é que é o rácio de utilização daquele espaço de trabalho, em cada um dos dias, em cada uma das horas. Tudo isto através de informação completamente anonimizada, com toda a proteção de dados e garantindo a confidencialidade. Conseguimos ver isso, conseguimos ver nos villages. Se eu puder fazer uma pergunta, um parênteses aí. Etienne, este tipo de reporting foi algo que foi pensado no início? Ou seja, eram perguntas que vocês, equipa de gestão... Mais uma vez, muitos reportings saíram depois e não houve um pensamento há 3 anos de prazo, nada disso. Foi chegando, mas o que é que eu utilizo, por exemplo? Para mim, o que é importante mesmo é efetivamente a utilização do espaço através de várias componentes. Os dias da semana, tipicamente o facto que segunda e sexta o edifício está muito mais vazio do que terça e quinta. Os mais utilizados é terça e quinta, quarta é um pouco menos, segunda é ainda mais menos e sexta está totalmente vazio. E para mim isso é importante porque eu posso incentivar as minhas equipas, guys, temos que fazer uma coisa para que também na sexta-feira e na segunda-feira o edifício seja muito bem utilizado, porque não vale a pena de acrescentar a superfície do nosso edifício se vejamos que ainda há oportunidade de ter mais pessoas no edifício e então poupar mais sobre o metro quadrado. Isso é uma coisa que estou a olhar muito. Depois há a sazonalidade, que pode ser também olhado. Depois há a frequência das equipas. Há equipas no IT, de uma maneira geral, vão menos ao escritório do que as equipas das operações, do back-office, do finance, do risk. De uma maneira geral, vêm sistematicamente 2, 3 vezes por semana no escritório. E no IT tenho mesmo que puxar para chegar nesta proporção. E para mim isso é importante também, porque nós queremos que as pessoas venham aqui e guardar aquela cultura da nossa companhia. Temos visitas externas também, muitas vezes, também vêm para os espaços de trabalho, não é? Temos também. Em termos da elaboração dos reportes que são usados para a tomada de decisão, para estas decisões que o CEO tem que tomar também para fazer uma gestão eficiente dos recursos, quais foram as maiores dificuldades tecnológicas no desenvolvimento desta solução de BI? Foi com a tecnologia? Foi identificar quais eram os KPIs e as dimensões que eram mais interessantes de analisar? Quais foram os principais desafios?
Qualidade dos dados. O grande desafio é o famoso paradigma também garbage in, garbage out. Portanto, mas garantir... a qualidade de dados mais ao nível dos que eram retirados das aplicações, ou mais retirados, como eram feito o mix com os dados de sensores, de utilização, qual é que eram esses desafios em termos da consolidação de dados? Por exemplo, quando foram instalados os sensores, efetivamente a qualidade dos dados não estava totalmente. Foi necessário alguns testes, depois até quando instalamos aqui no Porto fizemos a nossa equipa vários testes para, de facto, verificar que os sensores registram sempre que alguém se senta ou levanta. São sensores de proximidade. E muitas vezes verificavam que não estavam bem calibrados, que foi necessário fazer isso. E, efetivamente, se tivéssemos a usar essa informação sem fazer os testes devidos, depois não iam providenciar, efetivamente, os inputs que queríamos para as outras aplicações. E isso, depois, tendo esses dados corretamente, permite-nos verificar, por exemplo, um espaço de trabalho em que ninguém fica lá durante mais de 10 minutos num dia. Quer dizer que pode-se ter tentado ligar, mas saiu de lá. Isso dá-nos indicadores que pode estar aquele posto de trabalho com algum problema, de algum equipamento que não está a funcionar, e esse tipo de questões que é possível ver. Além daqueles KPIs usuais da taxa de ocupação, número de pessoas, Sim. há alguns KPIs que sejam assim inovadores e que tenham marcado mais desse desenvolvimento desse reporting? Nós, por exemplo, um que temos trabalhado agora também é a questão das salas de reunião. Porque temos uma determinada configuração dos espaços e muito, por exemplo, em Paris, fala-se também de mudar alguns dos layouts de algumas das zonas. E para isso é necessário saber se as salas de reunião que têm 10 pessoas estão efetivamente a ser utilizadas por 10 pessoas, se as salas estão, ou seja, se a correta afetação dos espaços está adequada, se deveríamos ter mais open spaces, se deveríamos ter mais salas de reunião, qual a capacidade ideal das salas de reunião. Devemos até, quando alguém está a querer reservar uma sala de reunião, em vez de ter que procurar quais é que são e ver o número de espaços, não poderia haver uma recomendação de inteligência artificial diretamente de qual a sala de reunião mais próxima da pessoa e com a capacidade indicada. Portanto, tudo isso torna-se importante ter estes inputs da sua utilização para depois podermos melhorar os nossos processos e os indicadores. Antes de perguntar ao Etienne quais é que foram os benefícios sentidos com o desenvolvimento desta plataforma, Pedro, tem alguns dados que sejam interessantes recolhidos pela plataforma de BI que possam ser partilhados? Nós temos, evidentemente, como o Etienne disse, um ponto fulcral deste modo híbrido é de nós verificarmos, portanto, a taxa de flex, ou seja, verificarmos dia a dia da semana, dia a dia do mês, e efetivamente por cada zona, por cada piso de cada edifício, qual a percentagem de utilização dos espaços para se poder fazer a planificação das equipas, para se fazer a planificação até de novas posições que abrem, para ver se temos os espaços de trabalho. Isso é uma das coisas efetivamente fundamentais. E temos outras questões também, ou seja, de satisfação dos próprios colaboradores, e a satisfação muitas das vezes tem outro tipo de inputs também, que são os surveys, ou seja, quando fazemos modificação, depois temos que coletar indicadores de satisfação dos colaboradores com os inputs que nós temos também. Em termos de evolução para o futuro da plataforma de BI, quais são os principais pontos onde o Pedro já definiu no seu roadmap que sejam coisas que sejam interessantes e que possam ter impacto? Ou seja, um primeiro foco, o nosso departamento de IT do Workplace é relativamente recente, estamos a falar de 2 anos. Quantas pessoas? Cerca de 80 pessoas, 55 no... não, estou a dizer errado, estou a dizer o departamento todo. Mas estamos a falar de cerca de 36 pessoas no Porto e cerca de 50... E quantas pessoas especificamente na área de dados, de Data Science, Data Engineering? Na área de dados, cerca de 25. Cerca de 25. Mas voltando ao ponto, as evoluções futuras em termos de BI e analítica. À medida que já tratamos da questão da qualidade dos dados, por exemplo, dos sensores e todos esses inputs e capturar efetivamente o número de pessoas que está nas áreas de restauração, etc., nós a partir daí podemos efetivamente analisar esses dados em que já confiamos e gerar, portanto, certo tipo de recomendações também com a inteligência artificial e trazer o valor da inteligência artificial para o espaço de trabalho. Já começamos alguns projetos a nível preditivo e a nível prescritivo, portanto, de fazer previsões do número de pessoas que virão aos edifícios. Começamos com um projeto em relação a isso e temos várias ideias. Estamos a falar ainda de coisas a nível de MVP ou já estamos a falar de coisas que já começam a entrar em produção utilizando inteligência artificial? Ainda não em produção, mas já temos várias ideias, tanto no nível, portanto, da própria restauração, diminuirmos desperdícios, conseguirmos também uma melhor planificação. Dito isso, termos também economias quer de custos, quer de melhor qualidade também para as pessoas que estão nos restaurantes. Essencialmente, portanto, a nível da qualidade na parte da restauração e também no planejamento dos edifícios com previsões e não propriamente só o que as pessoas estão a marcar
hoje em dia que vai ser o comportamento delas, mas efetivamente nós olharmos para o que elas estão a marcar e prevermos também o comportamento. Etienne, eu acho que lhe faço duas perguntas numa só, porque eu acho que elas se complementam. A primeira é, obviamente, os benefícios que esta solução baseada em reporting e inteligência artificial trouxe às suas tarefas do dia-a-dia de suporte à decisão. E a outra, complementar, é o que gostaria que fosse adicionado e de ter nessa plataforma. Os benefícios são dois. Primeiro, que não seja uma confusão total, mesmo que não haver o número total de cadeiras para o número de pessoas. Neste momento, eu, como estava a dizer, temos provavelmente menos da metade do número de cadeiras comparando com o número de pessoas. E há um risco que seja uma confusão total, porque nós estamos a incentivar as pessoas a vir para o escritório. E não é. E, ao mesmo tempo, eu vejo que estamos a utilizar, na terça, na quarta, estamos muitas vezes a 90% de utilização do escritório. E o facto que não seja uma confusão total é realmente um dos benefícios desta aplicação, porque sabemos onde é que podemos ir, sabemos onde é que são as nossas zonas, sabemos em cada zona quais são as equipas que vão estar lá, e isso, na minha opinião, é uma added value importante. A segunda added value é o facto que eu não preciso de acrescentar de uma maneira infinita o metros quadrados então faço poupança. Há uma poupança atrás disso que é óbvio. Se fosse 8 anos atrás, nós teríamos muito mais espaço de trabalho, e não é o caso. E a qualidade do serviço que nós estamos a fazer para os nossos colegas do mundo não está alterado. E então é isso que é importantíssimo para mim. Sente que, ainda nos benefícios, que o facto de estarem assim organizados e com este modelo de trabalho e com esta gestão de espaços também contribui para a retenção e atração de talento? Tenho certeza. O espaço é legal. Primeiro. Segundo, o facto que nós somos capazes de trabalhar de uma maneira flex, com um dia, 2 dias da equipa no escritório, mas depois ter essa liberdade, essa flexibilidade para estar no escritório para as pessoas que querem, para estar em casa para as pessoas que querem também, isso dá muito atratividade. Nem todas as empresas são assim. Nós estamos bastante acima em termos de utilização do conceito híbrido. Isto dá. E o facto que somos capazes de reunir, tenho essa equipa, mas essa equipa que está também a fazer isso, que está no escritório, podemos fazer uma coisa juntas, podemos estar numa aldeia juntos, isso dá, da minha opinião, muita O que é que gostaria, só para terminar a pergunta, o que é que gostaria de ter ainda em termos agora da evolução desta plataforma? Para mim, o que poderia ser mesmo interessante... Um utilizador principal. O que poderia ser mesmo interessante é essa capacidade de simulação, de projeção, de dizer, ok, que a ferramenta diz, pronto, poderia ser muito interessante que essa equipa, estas 3, sejam juntos ao mesmo dia, nesta zona, para pensar uma coisa nova, e então fazer mais predição, sugestão, para dizer... manager da equipa X, manager da equipa Y, vale a pena que vocês sejam juntos para um dia, para se calhar, porque nós vejamos que com os e-mails vocês estão mesmo a ter um exchange muito importante de informação, com os Teams nós vejamos que há muita ligação com vocês, então é de ligar com as ligações digitais das pessoas, o facto que podemos reunir as pessoas de uma maneira física. Isso pode ser interessantíssimo, de ter aquela ligação. Nós vejamos que nós estamos sempre a fazer exchange de e-mail. No enquanto tu fazes parte de uma equipa, eu de uma outra equipa, nós estamos no escritório no mesmo dia, ou até quando estamos no escritório, eu estou no piso 7 e ele está no piso 5, mas não, é que a digitalização sugere tu estás mesmo a partilhar muita informação com o Pedro, então faz sentido que vocês sejam colocados mesmo ao lado. Simulação e otimização. Isso poderia ser uma otimização interessantíssima. A minha última pergunta é mesmo para tentar perceber os perfis de dados de pessoas, de colaboradores relacionados com dados que têm aqui na Natixis, e depois também quais são os desafios dessas pessoas e na contratação e na retenção dessas pessoas. Tem uma ideia da percentagem e do valor absoluto de pessoas e de perfis que têm cá no Porto?
Eu tenho bastante dados sobre isso. Nós somos uma população jovem. A idade média da Natixis em Portugal é 34 anos. Temos 80% das pessoas são portuguesas, mas 20% não são. Temos entre 12% e 15% de pessoas que vêm do Brasil. E isso é interessante também. E temos também pessoas de França, claramente. Temos luso-francês, mas não só. Temos pessoas que são mesmo francesas a querer viver aqui em Portugal sem ter raiz cá. Aliás, eu não tenho raiz aqui. Eu aprendi o português, mas não tenho nenhuma raiz cá em Portugal. E temos também pessoas da Índia e da África do Norte bastante interessantes, porque, pronto, a Índia, porque somos no mercado do IT, e a Índia é a factory do IT do mundo agora, e da África do Norte também, porque para nós é interessante, falam francês, querem vir para cá, e então é bastante interessante. Então, uma população mixta, uma população jovem, e uma cultura mesmo baseada nestes dois pilares da juventude, da mixidade, e isso para mim é ótimo. Então fazemos festa. E relativamente a dados, quais são os perfis que têm cá na Natixis? Temos bastantes necessidades, efetivamente, de data engineers. Acho que não é só na Natixis, acho que globalmente tem crescido imenso a nível de tendência de mercado, a necessidade de data engineers. Várias pessoas que até eram data scientists, que acabam a fazer 80% do seu trabalho data engineering, e acabam por trabalhar mais em data engineering e veem efetivamente o valor acrescido. Mesmo a nível salarial tem aumentado também a nível dos data engineers por causa dessa necessidade. Portanto, esse tem sido um dos perfis e, evidentemente, depois todo o trabalho com inteligência artificial e todos os desenvolvimentos que tem havido, principalmente aqui no último ano, de trazer isso ao serviço das organizações, são perfis essenciais. Depois disso, dentro da Natixis, obviamente, temos cargos mais específicos de Data Domain Owners, Data Management, Data Office, esse tipo de categorias que, efetivamente, temos laboratórios de inovação para garantir, temos parte da segurança. Laboratórios de investigação focados apenas em dados? Ou equipas, componentes focadas em dados? Temos desde equipas de Big Data que são responsáveis, portanto, para quando quisermos trazer uma nova tecnologia e quando queremos industrializar essa tecnologia, verificar como é que essa tecnologia trabalha com as equipas de Continuous Integration, com as equipas de DevOps, validações de segurança. Portanto, tudo isso temos um ecossistema integrado para termos soluções industriais dentro da Natixis. Muito obrigado. Ficamos a conhecer um projeto baseado em dados, com soluções BI, numa empresa inovadora aqui no Porto, aqui em Portugal. Muito obrigado e muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Obrigado por terem aceito o nosso convite e por terem partilhado este projeto e este caso de sucesso, obviamente. Foi um prazer. Eu sei por experiência própria que é algo que nasceu e foi crescendo e que agora é uma prática comum dentro da empresa. Sei que o BI, na utilização desta gestão toda de dados, apoiou imenso a gestão do espaço e das pessoas e das equipas, mudou mesmo a maneira como as equipas trabalham entre si. E, mais uma vez, agradecer como nos acolheram aqui, a partilha do espaço, e agradecer a toda a equipa da APBI que esteve por trás a preparar todo este episódio, bem como a IPWire, que nos apoia em todo o parceiro tecnológico para a transmissão deste episódio. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem mais episódios do canal BI 30 Minutos e até a próxima edição. Muito obrigado e boa tarde. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.